A paz do Senhor, discípulos do Mestre, como vocês estão? Em nome de Jesus, espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui com a continuidade daquela série, com aquele quadro de vídeo que nós estamos fazendo sobre os apóstolos de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre outro apóstolo, outro discípulo de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre o discípulo e apóstolo João, o discípulo amado João. Hoje nós vamos estar nos aprofundando mais na história de João, quem foi João, o ministério dele, como Jesus o chamou e outras coisas que o Senhor Jesus ele quer nos revelar aqui, ele quer ministrar ao meu e ao seu coração. Então, desde já, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Comente aquilo que você tem achado dessa série de vídeos. Em nome de Jesus, o Just Like Jesus, nós esperamos que esses vídeos estejam abençoando a sua vida em nome de Jesus. Então, se você quer dar continuidade a essa série de vídeos, se você quer ser abençoado, vem comigo. O apóstolo João, a Bíblia, ela vai nos contar que ele era um dos discípulos, ele era mais... Glórias! O apóstolo João, a Bíblia vai nos contar que ele era o discípulo mais próximo de Jesus, o discípulo mais íntimo de Jesus. Tanto é que na palavra de Deus, a Bíblia, ela vai nos dizer que Jesus chamava João de o discípulo amado. João era o discípulo amado, ele era conhecido assim, E o apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. Então ele é o escritor de alguns dos livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradição cristã como o discípulo amado. João era filho de Zebedeu e também de Salomé. A gente vê isso lá em Marcos 1:19, 16, 1 e 2 e Mateus 27, 56. Nós vamos ver que João ele era filho de Zebedeu e filho de Salomé. Da mesma forma que Tiago, ele era irmão de Tiago, o discípulo que nós falamos no vídeo passado. Se você não viu, vai lá para você poder ver a sequência de vídeos. Nós já falamos de Pedro, já falamos de André, já falamos de Tiago e agora nós estamos falando de João. Possivelmente, Tiago era o irmão mais velho de João. Como a gente falou, João, então, ele vai ser o discípulo mais novo de Tiago, Visto que ele sempre é falado, é citado, em primeiro. Tiago vai ser sempre citado em primeiro, antes de João. João vai ser citado por último, nessa sequência. Está lá em Mateus 10, 2 ao 4. O apóstolo João era pescador de profissão, então ele era pescador. Todos os discípulos que nós falamos aqui até agora, a profissão deles era pescar. Isso é muito tremendo. O Senhor Jesus ele escolheu pescadores, e ele fez deles não mais pescadores de peixes, algo comum, mas ele passou a fazer deles pescadores de almas, pescadores de pessoas. Ou seja, a gente vê que o ministério de Jesus ele é um ministério totalmente fora do natural, ele é sobrenatural e ele é profundo. Seu pai foi um homem próspero no ramo da pesca, pois tinha alguns empregados. Então, alguns teólogos, alguns historiadores, eles dizem que Tiago e João, Salomé e Zebedeu, aquela família era uma família próspera, e até por vezes rica, porque a gente vê que o pai de João, ele tinha empregados, e naquela época, aqueles que tinham uma condição melhor, naquela época, nos parâmetros daquela época, tinham empregados, tinham aqueles que ajudavam, que serviam a eles. Então, tá lá em Marcos 1:20, que a gente vai ver isso, mas não é algo confirmado, a Bíblia não vai nos dizer, nos falar isso, mas é algo que os historiadores, eles dizem. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João, ele era um discípulo de João Batista. Lá em João 1, 35 ao 37. Então, como André, João ele já conhecia Jesus pela fala de João Batista.
E João, ele era discípulo de João Batista, ele seguia João Batista. E relembrando de novo quem que era João Batista, a gente pode, se Deus, né, trouxer a direção, a gente pode fazer um vídeo também falando sobre quem era João Batista. Não era um dos discípulos de Jesus, mas ele foi a voz que clamava no deserto. João teve um primeiro encontro com Jesus e depois de um pequeno intervalo de tempo se tornou um dos discípulos do Mestre. Marcos 1,16 e Lucas 5,10. Então depois já conhecia Jesus, mas depois de um pequeno intervalo de tempo que ele já conhecia, ele se tornou um discípulo. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e também o caráter do apóstolo, discípulo João. Em certa ocasião, como a gente falou no outro vídeo de Tiago, Tiago e João receberam o nome Filhos do Trovão, em Marcos 3,17. Então a gente pode pensar que o temperamento deles era aquele temperamento impulsivo como o de Pedro, como a gente também falou. Ao mesmo tempo em que tal declaração aponta para um temperamento forte, ele também indica o profundo amor e grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que isso era algo ruim, né, e isso também poderia ser usado de uma maneira para agradar a Deus, esse queimor de zelar pelo Senhor Jesus, zelar pela identidade do Messias, né, é algo sobrenatural. João, ele estava disposto, né, a zelar pelo Senhor Jesus, e isso pode ser levado sim em conta em algo bom, né? Ninguém conhecia Jesus mais do que João. João, a gente vai falar mais para baixo, mas João foi aquele que se sentou com Jesus na última ceia, do lado dele, e deitou sobre o seu peito. E é muito tremendo, porque João, ele era tão íntimo de Jesus que ele estava tão próximo de Jesus que ele pôde ouvir as batidas do coração de Jesus, né? E é muito tremendo isso. Ele caminhou com Jesus diariamente e na grande noite da instituição da Ceia do Senhor, na celebração da última Páscoa de Jesus, foi ele quem se reclinou sobre o peito de Jesus e lhe perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. Está lá em João 13:23. Vai ser ele que vai perguntar: Senhor, quem que é o traidor? E o Senhor Jesus vai revelar para João que o traidor era Judas Iscariotes. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus, né? Ele era parte daquele trio, que quem viu os outros vídeos sabe que existia um trio que era mais íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João fazia parte desse trio. Então, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5:37, na ocasião da transfiguração, Marcos 9:2, durante o período em que Jesus estava no Getsemane, Marcos 14:33. E além disso, o evangelista Lucas, ele também nos informa que João e Pedro foram as 2 pessoas encarregadas por Jesus de cuidados preparativos para a refeição da última Páscoa, lá em Lucas 22:8. Ou seja, Pedro e João também foram encarregados da última ceia de Cristo Jesus aqui nessa terra. No momento da crucificação, ele vai ser também um apóstolo ao qual Jesus vai Jesus está lá pregado na cruz e Jesus vai olhar para João, que estava ali consolando Maria, a mãe de Jesus, e Jesus vai falar assim: filho, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Então Jesus, ele vai entregar o coração partido, né, da sua mãe Maria aos cuidados de seu discípulo amado, João. Como isso é tremendo! Será que Jesus, ele pode confiar algo a nós? Como isso é tremendo, como isso é profundo. Jesus, ele confiou algo que era dele nas mãos dos seus discípulos. Ele confiou o que é o primeiro de tudo, o reino dele, o ministério dele, que é o primeiro lugar, e depois confiou a sua própria mãe terrena aqui nessa terra nas mãos de João. Como isso é tremendo. Depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Está relatado lá em João 28. Como isso é tremendo. Foi ele que ficou admirado com aquilo que Maria Madalena tinha ido lá contar, que Jesus não estava lá mais, que ele tinha ressuscitado, e foi ele que, com aquela impetuosidade, né,
como ele foi chamado, filhos do trovão, nesse momento ele usou para ir lá e ver se realmente Jesus tinha ressuscitado, e ele foi prova de que Jesus não estava mais ali. Como isso é tremendo. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, Atos 15, 16 e Gálatas 2, 9. Então a gente vê que João ele também vai desempenhar um grande papel na igreja. João, a autoria de 5 livros. João, então, ele vai escrever 5 livros no Novo Testamento. São eles: o 4º evangelho, Evangelho de João, 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João, e o livro de Apocalipse. Com certeza, o apóstolo João, ele permaneceu muito tempo em Jerusalém, mas provavelmente o apóstolo deixou a Palestina no início da Guerra Judaica, antes de 69 depois de Cristo. Nesse tempo ele se mudou para a Ásia Menor. Então ele saiu de Jerusalém e foi para a Ásia Menor. Em algum momento durante o reinado do imperador romano Domiciano, em 81 até 96 depois de Cristo, o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos, onde ele vai receber a revelação do Apocalipse. Ou seja, em algum momento João estava sendo o centro das atenções porque ele estava sendo muito parecido com Jesus, e vão pegar João e vão enviar ele para uma ilha deserta como punição, mas vai ser bem ali naquela ilha de Patmos, onde ele estava ali como punição, que ele vai receber a maior revelação da vida dele, que é a revelação daquilo que há de vir, o Apocalipse. Com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma, que foi do tempo 96 até 98 depois de Cristo, o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Nessa época, provavelmente ele já tinha cerca de 90 anos de idade, ou seja, o tempo que ele ficou ali foi um bom tempo que ele ficou ali na ilha de Patmos. A tradição afirma que o apóstolo João morreu durante o começo do governo de Trajano, isto é, depois de 98 depois de Cristo, com idade bastante avançada. Ele é o apóstolo que morreu de morte natural. Ele não morreu martirizado, ele não morreu como o apóstolo Tiago, que morreu espada, o apóstolo Pedro, ele morreu de morte natural, de velhice. O apóstolo João realmente morreu em Éfeso. Antes disso, mesmo com a idade avançada, ele continuou exercendo ativamente o seu ministério. Ele não foi martirizado, mas ele permaneceu constantemente até o fim da sua vida, ativamente no ministério, cumprindo a grande vocação do Messias. Ele foi o bispo-chefe das igrejas localizadas na região de Éfeso, ou seja, a gente vê que ele exerceu um papel importante na igreja em Éfeso e combateu as perigosas heresias, especialmente o gnosticismo, que neste tempo estava existindo muitas heresias, e ele foi um dos principais que combateu essas heresias, aquilo que estava indo contra as verdades de Cristo Jesus, que ameaçavam a pregação do Evangelho. Alguns escritos afirmam que o apóstolo João morreu com idade tão avançada que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, a sofrer o martírio, está lá em Atos 12, 2, enquanto que João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e chegar ao céu. Então, Tiago foi o primeiro a morrer martirizado, e João já foi o último, um dos últimos apóstolos a deixar a terra, deixar esse mundo e ir se encontrar com Jesus no céu. Então, como a gente falou também nos outros vídeos, que aquele que tem propósito de Deus, aquele que vive para Cristo Jesus, ele não vai morrer enquanto ele não cumprir todas as promessas que ele tem, que Jesus ele tem ali na terra para essa pessoa. Como isso é tremendo. João, ele era o discípulo amado. João, ele tinha uma intimidade com Jesus que era algo sobrenatural, era algo além, dos outros discípulos. Por isso, ele recebeu revelações profundas. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser como João, que nós possamos ser tão parecidos com Jesus, que nós possamos ser tão íntimos de Jesus, que o Senhor Jesus ele vai poder se revelar claramente a nós de uma maneira sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. O Just Like Jesus tem como propósito ser assim
como Jesus, que nós possamos permanecer ativamente no ministério de Jesus, né? Com essa história, né, da vida de João, do apóstolo João, né, o que o Senhor Jesus quer falar conosco é: continue ativamente no ministério, continue com o fogo do Espírito Santo para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado, porque grandes coisas o Senhor Jesus ele tem para fazer na sua vida da mesma maneira que fez na vida de João. Em nome do Senhor Jesus. Nos próximos vídeos, ao desenrolar aí dessa série, nós vamos estar falando sobre os próximos discípulos. Compartilhe com as pessoas sobre essa série, para que outras pessoas também possam ter a chama da grande comissão acesa. Em nome do Senhor Jesus. A paz.